Irmãos, a palavra de Deus para nós hoje está no livro de Lamentações, capítulo 3. Abramos nossas Bíblias no livro de Lamentações, capítulo 3. Nós leremos dos versos 17 ao 25. Lamentações 3, 17 a 25. Afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que o esperam nele, para a alma dos que o buscam. Senhor Deus, que o Senhor possa nesse dia, nessa manhã, falar aos nossos corações, através da Tua palavra, que a esperança que o Senhor traz, através da Tua palavra, do Teu sustento, possa penetrar em cada coração aqui. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Quem já estudou a vida do profeta Jeremias sabe que ele era conhecido como um profeta chorão, ou seja, o profeta que escreveu o livro de Lamentações. Algumas versões da Bíblia chama o livro de Lamentações de Jeremias. E ele escreveu esse livro dentro de uma situação bastante específica. A gente tem falado muito hoje, nos dias de hoje, sobre os problemas que a gente tem enfrentado, sobre os temores que a gente tem sobre a humanidade, as guerras, as dificuldades que a gente passa. E Jeremias estava naquele momento também passando por isso, quando ele escreve esse livro de Lamentações. Jeremias, como vocês sabem, era um profeta, foi um dos maiores profetas ali do Velho Testamento, e mesmo assim ele passava por essas dificuldades, passava por essas tribulações que são normais da nossa vida. A gente não pode confundir, entretanto, lamentação com murmuração. O que é lamentação? O que é a murmuração? A murmuração ela parte do princípio do outro. Ou seja, a gente olha para o outro e diz que eu poderia ser melhor que o outro. Então eu começo a murmurar. Aquilo que o outro não fez, aquilo que o outro deixou de fazer para mim, eu passo a murmurar. Então, por exemplo, se eu estou murmurando, por exemplo, do meu chefe, indiretamente eu estou dizendo que eu poderia fazer melhor que ele. Se eu estou murmurando da aula, por exemplo, eu estou dizendo que eu poderia dar uma aula melhor que aquela. Se eu murmuro de falta de tempo, eu não tenho tempo para isso, eu estou dizendo que eu controlaria melhor o tempo. Lamentação, por outro lado, ela parte do princípio de um coração quebrantado. Eu não sou capaz de fazer, me ajuda. Então, o profeta Jeremias, quando ele traz essas lamentações, quando a gente lê as lamentações dentro do livro, a gente vai ver esse perfil dele trazendo essa lamentação diante de Deus. Estou numa situação difícil, me ajuda. Então a gente precisa, inclusive na nossa vida, tentar separar isso. Ao invés da gente murmurar, a gente lamentar e colocar diante de Deus aquilo que a gente não é capaz de fazer, aquilo que a gente não consegue trazer de bom. Porque muitas vezes, quando a gente simplesmente coloca diante do problema a responsabilidade para o outro, nada se resolve. A gente simplesmente não se humilha diante de Deus, não se humilha diante de um problema. A gente acha, a gente coloca, a gente murmura que a gente poderia fazer melhor. E a gente sabe que isso não é verdade. Então, Jeremias, quando ele está ali, quando ele é chamado para ser profeta, quando Deus
o escolhe para ser profeta, ele ainda está num período de certa tranquilidade. Obviamente que existia um problema no povo de Israel, e Jeremias é chamado por Deus para profetizar, ainda lá no reinado de Josias, e ele começa a profetizar que o povo precisa se arrepender. E o povo não se arrepende. Então Josias, ele era humilhado, ele foi preso, ele era escarnecido muitas vezes, e isso foi se passando o tempo, e Deus mandando avisar que viria, pesaria a mão sobre aquele povo, sobre aquela época. Então Jeremias veio naquele momento, quando Josias, o reinado de Josias acaba, quando Josias deixa o reinado, a coisa desanda. O povo começa a adorar outros deuses, começa a se prostituir, a deixar de olhar para Deus, e aí vem o cativeiro. Então, quando Jeremias escreve esse livro, o povo já está em cativeiro. O Jeremias ele não foi para o cativeiro, o rei deixou ele ficar junto com as pessoas que ficaram em Jerusalém, mas todo o ambiente estava destruído. Então, em alguns versículos a gente olha, ele vê o templo destruído, ou seja, o templo de Deus foi destruído, a cidade foi destruída, as pessoas mais fortes, os homens, aquelas pessoas que que tinham condições de ter força de trabalho, foram levadas escravas em cativeiro para a Babilônia, e tudo isso Josias colocava diante de Deus, que ele queria ver uma mudança, que ele queria ver algo diferente acontecendo. E mesmo nesse período, Jeremias ainda continuava profetizando. Ele continuava levando a palavra de Deus para frente. Na nossa realidade, muitas vezes, a gente se depara com vários momentos que a gente tem esse período que a gente passa por dificuldades. Muitas vezes as pessoas me perguntam se eu sou de São José. Eu falo não. Quando a pessoa não pergunta, eu não falo mais nada. Aí quando perguntam, mas você é de onde, né? Eu sou de Mato Grosso. Para quem não sabe, eu sou de Mato Grosso. Aí vem a pergunta, né, que o pessoal faz: como você veio parar aqui? Aí começa a história, né? Eu saí de Mato Grosso, eu tinha 10 anos, quando eu visitei Curitiba, e eu falei assim, cara, que cidade bacana, né? Quando eu formar, eu quero ir para lá. E aí, voltei. Exatamente quando eu formei, eu fui para Curitiba. Por uma coincidência, meus pais foram para lá, fiquei 6 meses, depois voltei para Mato Grosso. Aí eu falei, não, agora eu quero ficar para lá, agora eu quero ir para lá. Mas eu fui nesse período, sempre orando a Deus. Nesse tempo que eu estava lá, conheci a Márcia, nos casamos, e desde que a gente casou, eu não sabia que a gente queria ir para lá. E aí a gente foi. Um belo dia a gente falou assim, oramos diante de Deus e fomos. E aí foi bom ou foi ruim? Foi ruim. Não que foi ruim de ter ido, né? A gente sabe as dificuldades que a gente passa. E muitas vezes, as dificuldades, elas vão aparecer. Desde que eu saí de Mato Grosso, já passaram 20 anos, em vários momentos, a gente teve momentos de dificuldades. Em todos os momentos, a gente sempre colocou diante de Deus aquilo que era melhor para a nossa vida, que Deus cuidasse da gente. Então, a gente sabe que os momentos passam, e se a gente se prender no passado, se eu não tivesse saído, talvez eu estaria melhor. Se eu tivesse ficado em Curitiba, talvez estaria melhor. E só para terminar a história, né, porque eu parei em Curitiba, como que eu cheguei até aqui? E aí eu fui, a gente mudou para Londrina, e aí nesse tempo, de novo, né, a Márcia teve uma gravidez, perdeu, quando ela engravidou de novo, a gente mudou para Londrina, ficamos um tempo em Londrina, aí fomos para Belo Horizonte, aí Belo Horizonte eu que não aguentei, fomos para Campinas paramos aqui. Então essa é a nossa história. Em vários momentos a gente vai ter dificuldades, a gente vai passar por problemas,
E a gente precisa lembrar que a gente não é capaz. É Deus quem faz. É Deus quem cuida da gente. Se a gente achar que é o problema do outro, foi meu chefe que foi mal comigo, foi meu cliente que me atropelou. Enfim, a gente pode colocar desculpa, a gente pode murmurar o tempo todo. Isso é muito fácil. Mas colocar diante de Deus as nossas lamentações, isso nos ajuda a enxergar cada dia o poder e a mão dele agindo. Então, quando a gente olha, por que eu estou contando essa história, né? Quando a gente olha para trás, hoje a gente vê que em cada dificuldade Deus estava presente. Em cada dificuldade, Deus agiu nas nossas vidas. Hoje nós estamos dentro de um cenário, o pastor tem falado também bastante sobre isso, né? É um cenário de quase guerra. Às vezes anuncia guerra, depois volta atrás, anuncia de novo. E aí, para a gente que trabalha com finanças, isso é uma montanha-russa também, né? Porque, aperta o botão lá, solta uma bomba, o dólar vai lá em cima, depois, não, beleza, fizeram as pazes, aí o negócio volta, aí fica um negócio meio estranho. E isso é normal, a gente sabe que isso vai acontecer sempre, mas a gente sabe mais do que isso, que Deus está no controle. Que a cada dia Deus está no controle. Então, eu poderia estar falando do que poderia ser melhor no passado, do que eu poderia ter feito diferente. Quando a gente cresce, né, a gente passa e pensa muito isso. Se eu tivesse feito isso, hoje eu estaria assim. Deus sabe de todas as coisas. Não murmure do que você mesmo não fez. Às vezes, se você está com uma dificuldade, coloca diante de Deus os seus problemas. Deus sabe o que faz. Então, Jeremias, ele foi rejeitado, ele foi preso, e muitas vezes essas dores, a gente compara com a nossa, a gente lendo a Bíblia, a gente compara com a nossa realidade. E eu não quero aqui comparar a dor de ninguém. Muitas vezes as pessoas, elas têm uma reação, um sentimento, às vezes, maior ou menor diante de uma dor. Mas em todas elas, Deus está cuidando. A gente precisa lembrar disso. Em todas elas, Deus está cuidando. E dentro desse texto, a gente tem uma situação, quando a gente olha as lamentações, o Jeremias, ele vem narrando os problemas, ele vem colocando diante de Deus os problemas. E aí você vê as imagens pelas palavras que ele coloca, como eram fortes o que ele estava sentindo. Então, a gente voltar um pouquinho ali, não precisa abrir, mas a gente volta um pouquinho ali no verso 4, ele vai falar, cercou de dor, despedaçou os meus ossos. Verso 5, ele coloca que cercou de dor. No verso 13, me fez como alvo de flechas. Então, muitas vezes, quando a gente narra as dores, você vê o tamanho do problema que ele estava sentindo, da dor que ele estava sentindo. E aí eu desafio vocês a olhar para dentro de vocês. Muitas vezes a gente está confortável. Lembre também do que Deus fez. E aí, de repente, no verso 21, que é o que eu quero focar, ele volta, das lamentações, ele lembra de Deus. E aí ele coloca no verso 21, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E essa mensagem que eu quero trazer para vocês hoje. O que pode te dar esperança? Olhando para o seu passado, olhando para a sua realidade, o que Deus já fez, o que Deus prometeu fazer na sua vida. Foque naquilo que pode te dar esperança. Esperança cristã, ele não é a ausência de sofrimento, mas é a capacidade da gente enxergar Deus em meio ao caos. Vou repetir, esperança em Cristo não é a gente ter a ausência de sofrimento, mas é a gente enxergar Deus no meio do caos. E você vai perceber que Deus está em todos os lugares. Então, diante desse relato, eu queria trabalhar com vocês 3 pontos
que Jeremias nos mostra nos versos seguintes. Leamos lá o verso 22 novamente. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. O profeta Jeremias, quando ele estava profetizando, ele conhecia a situação das nações, ele conhecia as situações, a situação do povo dele, e ele sabia que de todo o histórico para trás, o povo não era merecedor daquilo, mas era a misericórdia de Deus que dava a eles o sustento. Então, o primeiro ponto que a gente traz é: traga a memória, traga a sua memória aquilo que Deus já fez. Se você falar assim, olha, eu não consigo lembrar de nada de bom na minha vida, leia a palavra de Deus. De forma consciente, busque aquilo que Deus já fez. Se não foi na sua vida, que Ele fez na história da humanidade. Então, se você olhar e voltar no passado, desde Abrão, que Deus mandou, sai da sua terra, que eu te mostrarei. Ele foi o homem mais abençoado. José foi preso, injustiçado, e Deus o colocou como governador. Moisés era príncipe, depois foi para o deserto, e Deus o escolheu como líder. Em toda a história da Bíblia, a gente vai ver Deus agindo. E se você lembrar um pouco, na sua vida também, você vai perceber que Deus já fez. Traga sempre à memória aquilo que Deus já fez na sua vida. Coloque, ao invés de murmurar, coloque diante de Deus a gratidão pelos livramentos. Hoje nós estamos todos aqui, muito possivelmente você tomou um café da manhã, você tem condições de se deslocar até aqui. Isso já é um motivo de gratidão. Isso já é um motivo de você não lamentar, mas agradecer e saber que as misericórdias de Deus é a causa da gente não ser consumido. Porque todos nós somos pecadores. Todos nós temos falhas. E, de novo, a gente não é melhor que o outro. Se tem alguma coisa que nos falta, a gente precisa pedir misericórdia, que Deus vai nos ajudar. Então, o pastor sempre fala, né, quando ele faz a abertura aqui, que a palavra de Deus é o nosso único livro de regra, fé e prática. Trate isso como uma verdade na sua vida também. Palavra de Deus. Eu não tenho do que me lembrar do passado, do que Deus já fez. Leia a palavra. Busque na palavra a esperança para trazer à memória aquilo que Deus já fez. O segundo ponto está no verso 23, que diz o seguinte: renova-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Jeremias sabia que mesmo no dia de hoje, Deus ainda estava fazendo. Ele estava ali, no meio daquela terra desolada, tudo destruído, ele sendo perseguido, foi preso, mas ele sabia que a misericórdia de Deus se renovava a cada manhã. Então, o segundo ponto que eu trago é: a gente deve trazer à memória aquilo que Deus tem feito hoje. Aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas no dia de hoje. Nós estamos, obviamente, acompanhando essa situação de tensão, de crise. Aqui no Brasil, crise financeira, no exterior, crise de guerra. Mas se a gente parar para pensar, a gente tem vivido confortavelmente. A gente tem liberdade. A gente tem uma situação que a gente poderia não, que pode não estar da forma como a gente quer, mas que ainda assim é melhor do que muita gente. E se tem algo que te falta, de novo, peça a Deus. Não coloque a culpa no outro.
Não murmure. Coloque diante de Deus os seus lamentos. Fala, Deus, eu não tenho condições, eu não tenho capacidade. Se humilha diante de Deus. E a gente precisa, muitas vezes, estar mais atentos. Porque quando a gente está diante de um problema, eu sei que, às vezes, quando alguém entra em depressão, quando a gente entra numa situação que a gente não vê saída, a gente tende a cada vez mais olhar para o problema. Faça isso de forma consciente. Busque em alguma coisa aquilo que Deus tem feito e o que Ele tem feito hoje. Então você traz à memória o que Deus fez e traz à memória aquilo que Deus está fazendo nos dias de hoje. Isso muda toda a nossa realidade, isso muda a forma como a gente vê o mundo. Por fim, no verso 24, Jeremias coloca: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, eu esperarei nele. Então Jeremias trouxe à memória o que Deus fez, o que Deus estava fazendo e o que Deus pode fazer. O terceiro ponto é justamente que a gente deve trazer à memória o que Deus prometeu para nós. Ah, mas eu não sei. Ora, peça a Deus sabedoria. Peça a Deus que fale contigo. A gente tem estudado na escola dominical sobre o Espírito Santo que habita dentro de nós. Peça a Ele sabedoria. Peça que Ele te dê aquilo que é o projeto dEle para a sua vida. Deus prometeu cuidar do seu povo, Deus prometeu cuidar de cada um de nós. Então a gente precisa trazer à memória essas esperanças e não a murmuração. Uma leitura interessante que a gente faz é que muitas vezes passa desapercebida, que Jeremias, naquela época, não tinha ninguém para incentivá-lo. Se você lê, desde Crônicas, quando ele narra um pouco a vida, as passagens de Jeremias, as próprias profecias e as lamentações, você vê que ele estava sozinho. Hoje a gente tem um grupo tão grande aqui para nos apoiar, para nos ajudar a trazer à memória aquilo que Deus tem feito. Às vezes, você está passando por alguma coisa, você conversar com alguém sobre o que Deus tem feito. Eu gosto de falar das coisas que Deus tem feito na minha vida. Não só para me engrandecer, para dizer que eu sou abençoado, mas porque eu sei que isso ajuda as pessoas a enxergar e trazer à memória aquilo que Deus faz, aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Cada dia a gente tem que ter essa fé em Deus, a fé, e a cada dia que você faz esse exercício, ela é aumentada, ela cresce, ela vai sendo trabalhada. Quando a gente fala, a gente deve trazer à memória aquilo que Deus prometeu. A gente precisa sempre se lembrar, lá de Hebreus, que Deus é imutável. Deus foi o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. O mesmo Deus que trabalhou lá em Abrão, que cuidou de José, Ele é o Deus que cuida de você hoje. Então a gente não pode esquecer jamais disso. E esse exercício que Jeremias nos ensina a trazer à memória o que nos pode dar esperança, é um exercício que nos ajuda a passar pelas dificuldades. Como eu comentei, são 20 anos desde que eu saí de Mato Grosso. Várias dificuldades que a gente passou. Mas hoje a gente olha, e cada dia que a gente passa uma situação hoje, a gente lembra, a gente traz à memória o que pode nos dar esperança. Que essa palavra fique no seu coração nesse dia, nessa manhã, e que a cada dia, você saindo daqui, você saiba aquilo que pode
ser feito por Deus, aquilo que Deus pode fazer na sua vida. A gente sabe que, de novo, as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Então, a gente caminhando para o encerramento já, quantos de nós nos podemos lembrar do alimento que Deus colocou na nossa mesa, nessa manhã? E quando você sair daqui hoje, muito possivelmente, você vai entrar no seu carro, ou pegar um ônibus, ou ir a pé. Você precisa se lembrar que a bondade do Senhor é que nos sustenta. Quando você se assentar à sua mesa para almoçar, se lembre que a bondade do Senhor é que nos sustenta. Amanhã, quando você sair para o seu emprego, ou se você for procurar um emprego, saiba que a bondade do Senhor é que nos sustenta. Queria que a gente vai fazer uma oração para encerrar. Curve a sua cabeça e coloque diante de Deus. O que você lembra que Ele tem feito? O que você lembra que Ele já fez na sua vida? Traga à memória o que pode te dar esperança. Enquanto você ora, eu quero ler um verso de Jeremias, não precisa abrir, do livro de Jeremias, quando ele ainda estava profetizando. No capítulo 29, no verso 11, que diz assim: Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Durante os problemas que você pode enfrentar durante essa semana, você pode passar, traga à memória o que pode te dar esperança. E lembre-se sempre que a bondade do Senhor é o que tem nos sustentado até aqui. Senhor Deus, que essa palavra fique no coração de cada irmão, de cada irmã, e que a gente possa ser grato, Deus, a cada dia. Nós temos nossas lamentações, nós temos as nossas fraquezas, mas nós reconhecemos, Deus, que é a Tua bondade que nos sustenta. Que nessa manhã, ao a gente sair daqui, a gente possa sair com essa lembrança de tudo o que o Senhor já fez, para que a gente possa trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança nesses dias maus. Fica conosco no restante desse dia, durante a IBD, no culto da noite, e que o Senhor a cada dia nos abençoe e nos guarde. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.